Olá, amigos, tudo bem? Aqui é o Bruno Garcia e antes de ouvir o episódio 146 do Talk to Biz, o episódio dessa semana do Talk to Biz, eu preciso passar dois recados para vocês, dois disclaimers. O primeiro é que durante a gravação desse episódio com a nossa querida Luciana Lamblé, nós tivemos problemas de conexão. Foi na semana passada, quando estava muita chuva aqui no Rio de Janeiro. Então vocês vão reparar, quem está vendo o episódio no YouTube, está acompanhando em vídeo, vai reparar que em determinado momento o cenário meio que muda. Eu e Luciana vamos aparecer com roupas diferentes, porque a gente teve que marcar um segundo dia de gravação, porque na quinta-feira, quando nós gravamos pela manhã, gravamos 90% do programa e aí tivemos problemas de conexão e tivemos que remarcar para sexta-feira pela manhã, onde nós gravamos aí o finalzinho do programa, a conclusão, o fechamento do programa. Esse é um ponto. O outro ponto é que nesse programa nós falamos sobre o conceito de pós-verdade. E a Luciana Lamblé, que é doutora em História, explicou muito bem o conceito e as implicações da pós-verdade nas diversas esferas da sociedade. E, obviamente, nós puxamos mais para a questão das empresas, do mercado, como o mundo empresarial funciona ou como ele vem funcionando, sendo impactado também pela pós-verdade. O que a gente não imaginava quando gravamos esse episódio na quinta e na sexta-feira da semana passada é que no domingo nós assistiríamos em tempo real a uma consequência nefasta desse modelo de pós-verdade que se impôs e de toda a mentirada que vem circulando aí há anos, criando uma seita de fanáticos que no último domingo fizeram aquele ato criminoso, aquele ato terrorista lá em Brasília, numa tentativa de enfraquecer a democracia. Portanto, vocês vão ouvir agora o episódio onde nós falamos sobre pós-verdade, porém, vocês viram no último final de semana até onde a pós-verdade pode nos levar, e além das consequências que nós tratamos durante o programa, vocês viram aí na prática. Portanto, eu achei interessante e importante fazer esse disclaimer, porque nunca que a gente ia imaginar que no final de semana, entre a gravação do programa e a publicação do programa na quinta-feira seguinte, a gente teria um exemplo tão forte de como o conceito de pós-verdade impacta a nossa sociedade e impacta de uma maneira nefasta, de uma maneira assustadora, de uma maneira muito negativa. Curtam aí o programa com a nossa querida Luciana Lamblé, o programa ficou ótimo. Já sabem, para quem está acompanhando em vídeo, tem um momento em que a gente troca de roupa porque são dias de gravação diferentes. Para quem está acompanhando só no formato áudio, não vão perceber nada, simplesmente vão curtir a conversa numa boa, sem perceber nenhuma interrupção, nenhum corte. E fica também essa atualização, né, porque nós gravamos quinta e sexta e no domingo tivemos o movimento terrorista dos extremistas bolsonaristas lá em Brasília e toda a repercussão disso. Então o programa, sem querer, ele meio que ficou datado, né, de uma hora para outra, porque entre a gravação e entre a publicação aconteceu toda essa confusão. Por isso eu achei importante fazer esse disclaimer aqui. Fiquem agora com o Talk to Biz 146, eu espero que vocês gostem. Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business, e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também a gente faz comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em talktobiz.com ou talktobiz.com.br, são os nossos endereços virtuais. É claro que você encontra o Talk to Biz nas principais plataformas de podcast da atualidade. Basta você buscar por Talk, o número 2 e Biz em qualquer uma delas que você nos encontra. E estamos também no YouTube. Você pode conferir esse episódio, por exemplo, você pode conferir
tanto no formato áudio quanto em vídeo, porque vai estar lá também no nosso querido canal no YouTube. E hoje vamos falar sobre pós-verdade e o impacto da pós-verdade em toda a sociedade, mas também no mercado. Né? O mercado é um termo que todo mundo gosta de falar. Né? É o mercado isso, o mercado aquilo, o mercado aquilo outro. E o mercado está estressado, o mercado está mal-humorado, o mercado está bem-humorado. Vamos entender um pouquinho por que a pós-verdade tem uma relação direta nas atividades econômicas, como isso impacta, inclusive, a conduta de muitas empresas e de empresários, de homens que estão, pessoas que estão à frente das organizações hoje. Para debater esse tema aqui com a gente, eu trago uma amiga muito querida, Luciana Lamblé. Bem-vinda ao Talk to Biz, Luciana. Oi, Bruno. Muito obrigada pelo convite. Estou honrada de estar aqui. Sou muito admiradora do seu trabalho. Eu e o Bruno, né, trabalhamos juntos. Tive a honra de compartilhar a sala de aula com o Bruno. Verdade. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos e todas que estão aí nos assistindo. Lu, eu lembro sempre daquele evento que foi do curso de letras, que a gente foi discutir sobre filmes que tinham virado livros, ou livros que tinham virado filmes. Lembra? Aquele evento foi muito Nossa, legal. foi muito bacana. A gente sentado no palco, assim, batendo mó Exato. papo, assim, né, sobre filmes, livros e filmes. Foi muito bacana, foi muito bom. Eu lembro sempre desse evento. Eles me pegaram de última hora ali, que alguém tinha faltado, aí o Ricardo foi lá na coordenação, Bruno, me ajuda. E Eu aí tenho essa foto, eu eu tenho a tenho foto. também. Se procurarem no meu Instagram, tá lá também a foto Tá da no meu gente Instagram sentado. também. Tinha um outro professor lá com a gente, eu não lembro o nome dele, mas que estava lá com a gente também, e o próprio Ricardo. Então, estamos nós quatro na foto. Foi muito legal, um negócio totalmente de última hora, assim. Eu, meu Deus, E qual deu super livro? certo. Eu não sabia, eu fui preocupado, porque eu não sabia de qual livro eu ia falar, porque eu não tinha nem pensado nisso. E aí, mas acabou que funcionou. Lá na hora a coisa Funcionou, funcionou. funcionou. Eu Lu, gosto dessa coisa do bate-papo também, assim. e Eu- me propôs ali uma coisa diferente, né? De não falar de empresa, de carreira, de administração, de marketing. Foi muito legal, foi muito bacana. Lu, você é historiadora, fala um pouquinho quem é a Luciana Lamblé para a nossa audiência te conhecer. Isso. Vou fazer também, vou aproveitar, Bruno, fazer minha audiodescrição, né? Porque pode ter alguém aqui com deficiência visual. Então, Boa, eu boa. sou uma mulher branca, cabelos encaracolados, estou usando uma blusa amarela com um cordão prateado. Atrás de mim tem 3 estantes de livros. Estou maquiada, uso piercing, enfim. É, eu sou formada em História, toda a minha formação em História, bacharelado, licenciatura, mestrado e doutorado em História. A minha área de pesquisa é voltada para autoritarismo, discursos autoritários, grupos autoritários e E que governos época para viver, autoritários. hein, Luciana? Que época, hein? Tá. Exatamente. Fui bastante consultada nos últimos Viveu a tempos. história, né? Viveu a história na prática. Deus me Pois livre. é, Vamos lá. achei que era só um objeto de estudo, de pesquisa, mas estava lá. Mas, enfim, então eu trabalho nessa área. E o que a gente vai falar aqui tem muito a ver com isso, né? Porque as pessoas podem estar perguntando o que uma historiadora está fazendo aqui num podcast, no bate-papo sobre negócios e tal. O autoritarismo, né, trabalha bastante com, principalmente o autoritarismo contemporâneo, atual, né, dos nossos dias atuais, trabalha bastante com a pós-verdade, é um instrumento muito utilizado, e eu acabei tendo que me aprofundar e estudar e refletir sobre esse instrumento hoje utilizado aí, especialmente nas redes sociais, no debate público. Olha, muito legal essa coisa da audiodescrição. Eu vou passar a fazer, eu nunca tive esse cuidado, né? Olha, aqui quem é o Bruno Garcia, eu sou um cara branco, careca, de óculos, tô com uma camisa social e atrás de mim também tem uns livrinhos ali, uma estante com os livros que eu tô aqui no meu home office. Luciana, a gente já estava ensaiando Eu essa passei a sua fazer a partir vinda. de uma demanda de uma aluna. Ó, que A legal. aluna com deficiente visual, ela cobrou isso com toda a razão e agora eu faço. Mas Muito diga, te bacana. interrompi.
Não, a gente já estava ensaiando essa sua vinda para cá há algum tempo, né, para a gente debater alguns temas, e aí eu vi o vídeo que você gravou no seu Instagram sobre pós-verdade. Vamos começar, Lu, você explicando o que é esse conceito da pós-verdade, que muitas vezes parece que é a coisa assim, dá um nome polido para mentira, né? Mas não é exatamente. Explica para a nossa audiência o que é esse conceito da pós-verdade. Claro, claro. Primeiro eu vou começar pelo conceito mesmo, depois eu vou fazer. Eu sou historiadora, gente, desculpa, não tem como, vou fazer um breve panorama aqui, né, sobre essa questão do pensamento, bem breve mesmo, para a gente voltar à questão da pós-verdade, né? Então, a pós-verdade ela foi a palavra do ano em 2016, né? O dicionário Oxford todo ano elege qual foi a palavra do ano e eles definiram como, né? Aqui abro aspas, tá? Algo que denota circunstâncias nas quais fatos objetivos têm menos influência para definir a opinião pública do que o apelo à emoção ou crenças pessoais. Então, essa definição é muito precisa, né? Perfeita. Ela é muito precisa. Então, o que está à frente para definir a sua opinião sobre alguma coisa não é a objetividade, a realidade em si, mas como você se sente diante daquilo. É a partir da sua crença, né? Então, circulou na internet um meme que diz o seguinte, né? Tava ali o desenho do Descartes, né? Verdade, e aquela frase famosa, penso, logo existo. E aí, a pós-verdade seria, acredito, logo estou certo. Então, eu acho que esse meme também é ótimo, é Perfeito. excelente, porque a pós-verdade ela vai partir da crença, da convicção, da sensação, da emoção. Então, fazendo uma breve comparação aí histórica, desde aquilo que a gente chama da revolução científica, do avanço do método experimental, a verdade ela estava muito colada, muito associada à realidade, à comprovação, à materialidade de alguma coisa, né? Então, a sua opinião, seu olhar sobre determinado ponto vinha a partir do real, de uma experimentação. Então, todo mundo aí, lembra lá na escola, mesmo quem não é da área, né, das ciências naturais, brutas, né, mesmo quem não é da academia, vai lembrar daquela aula de ciência, né, do método experimental. Então, tem uma hipótese, observação, experimentação, aí você comprova aquela hipótese está certa ou não, daí vem a teoria. Isso, gente, vem lá dos séculos 16, 17. E isso foi sendo, né, lapidado até os dias atuais. A pós-verdade quebra com esse paradigma. A pós-verdade é esse movimento em que não vai levar em consideração esse método experimental. É uma relativização da verdade. Então, a verdade ela vai sendo desconectada da realidade, que era a base principal do pensamento. A base, né, o ponto de partida era o real, né? Era a Sim. materialidade daquilo ali. Isso, na pós-verdade, isso já não se figura mais. Então, você vai desconectando, né? Vai deslocando isso. Né? Então, ela é construída não a partir de uma realidade propriamente dita, mas a partir das convicções que as pessoas possuem. Então, você sai da comprovação e vai para a convicção, ainda que aquilo ali não tenha lastro ou correspondência na realidade. Como, por exemplo, a Terra plana. É o que A a Terra gente plana é mais o vê, né? maior. Exatamente. Então, é o que eu sinto. Né? A minha opinião vem a partir do que eu sinto, da minha convicção. Né? Se aquilo, de alguma forma, valida as minhas sensações, as minhas emoções, os meus sentimentos, né? Aquilo que eu creio, a minha crença, então aquilo é verdade. E aí a gente pode, óbvio, não dá aqui, né? Não caberia esse espaço aqui, mas aí a gente, óbvio, a gente vai para vários questionamentos
sociológicos e filosóficos, né? Por que o real tem sido tão recusado assim? Né? Será que o real está tão insuportável que você suspende o real até para falar de verdade? Acho que Né? sim, hein? O negócio está ficando esquisito, Luciano. Exatamente, eu Pode ser uma acho que hipótese, acho que é uma hipótese a ser considerada. porque é impressionante como o real ele vai sendo suspenso, ele não importa mais para falar a verdade, né? Eu acho que a gente tem passado por uma revolução, uma transformação muito grande da relação com o sentimento, com as emoções, né? Isso no Brasil está chegando muito lentamente, mas na Europa, por exemplo, os estudos já tem uma área da história, por exemplo, que é a história das emoções. A gente precisa se haver com as emoções. Por exemplo, no meu campo dos discursos autoritários, eu estudo muito ressentimento. O ressentimento ele precisa ser entendido. No campo da economia, a economia comportamental está ganhando muito espaço. Quando a gente fala Verdade. de redes sociais, você sabe muito mais disso do que eu, né? No campo, né, do empresarial, marketing e tal, o quanto as redes sociais, a emoção que aquilo traz, a sensação, o sentimento, a questão da dopamina, a euforia, isso está em tudo quanto é lugar. Eu estava assistindo um documentário sobre aplicativos de relacionamento. Tinder. É importante falar, né? Eu sou professora, tanto de universidade quanto do ensino médio. Então, estou trabalhando com esses jovens e é impressionante o impacto disso, né? A medicalização desses jovens, como esses jovens estão afundados na tarja preta. Nossa, ó, Né? eu tenho, ô, Lu, eu também trabalho em escola, não sei se você sabe, então tem umas histórias Uhum. realmente assustadoras, coisas que a gente não vê no ensino superior, mas que a gente vê no ensino médio e é realmente assustador. Exatamente. E Inclusive, aí vi os um artigo ontem falando, né, eu já havia pesquisa comprovadamente no Instagram, o impacto em problemas mentais, mas ontem também eu li sobre TikTok, né? Mas enfim, vai lá, segue teu raciocínio. Não, perfeito isso que você falou. Tem um livro muito interessante chamado TikTok Boom, que fala sobre por que o TikTok avançou, da história empresarial do TikTok, tá? E vai falar por que esse sucesso entre os jovens, né? Então, o que que a satisfação, a euforia que aquilo traz, né? E aí, nesse documentário sobre aplicativos de relacionamento, por exemplo, uma especialista nessa área falou: olha só, a gente está confundindo prazer, desejo com euforia. São coisas diferentes, Verdade. inclusive fisiologicamente falando, bioquimicamente falando, né? A reação que o nosso corpo tem sobre, né, a euforia e ao prazer são coisas diferentes, né? Então, o quanto isso está impactando do ponto de vista fisiológico e bioquímico. Com todas as críticas que a gente pode, deve fazer aquelas pesquisas de QI, né, aqueles testes de QI, mas eu acho interessante apontar que é pela primeira vez uma geração ter um QI inferior à geração anterior. Né? A Isso é capacidade de assustador. assustador, a capacidade de concentração dos nossos jovens está limitadíssima. Então, a gente está vivendo, sim, uma mudança comportamental, que, óbvio, está ligada às emoções, aos sentimentos, às sensações, que é atravessada pela pós-verdade. Né? A coisa da crença, da satisfação, de não poder se frustrar, da validação do que eu sinto, do que eu creio. A gente vê, né, agora muito falando dessa positividade tóxica, né? Então, não, é o bem-estar todo mundo, Gratiluz. gratiluz, gratitude, gratitude, você que adoro, eu sigo esse perfil, gratitude, gratiluz, que zoa essas coisas, gratitude. É que é isso, né? E já tem estudos, né? É claro que tudo é muito novo, mas a gente já tem estudos do fator depressor de um Instagram, por exemplo. E aí, Bruno, nós aqui, nós somos adultos. Nós temos muito mais instrumento para trabalhar isso do que um adolescente. Né? O adolescente é muito mais impactado,
né? Ele não tem os instrumentos que a gente tem, nem psicamente falando, nem inclusive fisiologicamente falando, para lidar com essas coisas, né? Com esse mundo fantástico das redes sociais, onde todo mundo está muito feliz, as pessoas estão muito bem, obrigado, todo mundo tem o melhor namorado, a melhor namorada, a melhor viagem, as melhores roupas, frequenta os melhores restaurantes, tem os melhores amigos, o mundo da fantasia, né? Então, eu acho que a pós-verdade se utiliza muito disso. Só que o impacto dela, ela não é só subjetiva, psíquica, mas ela tem um impacto também político muito grande. Muito grande. Com certeza. E a gente viu aí no nosso país e no mundo o quanto isso foi utilizado, né? Está sendo utilizado até hoje. Né? A gente vê pessoas comemorando coisas que não aconteceram. Não tem lastro na realidade, sabe? Isto não é real. Só que aquilo, crer naquilo e ter aquilo validado traz tanta satisfação para a pessoa tá tão necessitada dessa euforia, que não interessa o real. Não me interessa, sabe? É como um véu que é posto, né? E a pessoa se agarra àquele véu. Agora, tem um impacto econômico também, né, Luciana? Porque quando a gente fala, por exemplo, do. Normalmente, quando as pessoas falam de mercado, estão se referindo a mercado financeiro, né? E é muito baseado na crença. As pessoas compram ou vendem ações de uma empresa muito baseado na expectativa futura. Quase sempre né? Esses grandes lançamentos, essas grandes aquisições, essas grandes movimentações, quase sempre é uma perspectiva futura. E aí você vê lá a Tesla, do Elon Musk, que pode ser o garoto da pós-verdade, né? Já usei esse termo outro dia no episódio, que adora também jogar com isso para atrair investidores. Então é uma loucura, porque ali numa área onde você teria que privilegiar, como os economistas chamam, a racionalidade econômica, você acaba indo também para esse tipo de movimentação. E aí entra no mundo da fantasia, que é empresas que são avaliadas muito além do que elas são capazes de gerar. Agora, acho que esse link eu nem te mandei, mas teve um garoto lá, o Sam Bankman-Fried, que era o papa das NFTs, das NFTs não, das criptomoedas, e que deu uma pernada em meio mundo lá, um prejuízo de bilhões de dólares, que agora foi preso. O Elon Musk fazendo as suas trapalhadas lá, o encanto dele está acabando, né? Porque agora ele só faz você não é usuário do Twitter, mas você deve estar acompanhando aí tudo Sim, de sim. coisa que ele faz e faz graça, conta mentiras, não é nem pós-verdade aquilo, né? São as mentiras descaradas. Teve outra menina que foi presa, da Teranos também, porque prometeu para os investidores uma série de coisas, depois ficou comprovado que era tudo falso. Então é uma loucura quanto isso está contaminando até áreas que, supostamente, lidando com dinheiro, você espera que as pessoas sejam até um pouco mais cuidadosas, cautelosas, conservadoras, ou que queiram ter mais uma comprovação científica, né? Como você falava da evolução do pensamento científico, e isso não parece estar acontecendo, né? Pelo Não. contrário, o mercado também vive em crise de euforia e assim a coisa está indo. É perfeito, assim, eu acho que no caso do sistema financeiro, do mercado financeiro, que tem sim essa questão na crença, né? Você mesmo brincou, o mercado está nervoso, o mercado parece uma entidade, né? Por exemplo, o dinheiro, a nota, isso é uma É, convenção, isso é um tem uma contrato. meia dúzia ali que realmente fica nervosa, né? Essa meia dúzia que espalha Pessoas ficam nervosas, né? Não é É, o mercado, né? Pessoas exato. ficam nervosas. Tem uma Agora, galera nervosinha que tá precisando tomar uma é, pílula. né, exatamente. Aliás, 2 documentários maravilhosos na Netflix, Take Your Pill, sobre essa coisa do medicamento. Mas Verdade, ótimo. são ótimos. Mas tem essa coisa, você pensava na própria moeda, né, no próprio dinheiro, né, que é uma convenção, um pedaço de papel, na verdade, é um pedaço de papel. É um pedaço de papel em que, num contrato social, né, a gente
deposita aquilo, vai, R$ 10, R$ 20, mas é um papel. Então, assim, o sistema financeiro tem essa questão. E aí, a questão aqui do sistema financeiro é que você junta duas coisas. A fraude e essa mobilização da crença, né? Então, você tem a questão fraudulenta, que não é nova, e você tem, e também, eu assisti o documentário sobre veteranos, né? Sobre tá na Legal. Eu não HBO vi. Max. Ah, não vou Excelente. procurar. Vou procurar. A inventora, se não me engano. É excelente. E aí, gente, ali dá margem para 1000 discussões. Ela utiliza, sim, de afirmações falsas. E, na verdade, ela consegue 900 milhões em investimento numa ideia, numa coisa que nunca existiu de fato, em que ela dizia que estava sendo produzida. E aí a gente vai para vários, 1000 debates aí. O encantamento dessa coisa do jovem empreendedor. Ela é uma menina muito jovem, ela começa com essa ideia aos 19 anos. Né? Ela larga a faculdade. Ela consegue convencer pessoas a fazerem parte do conselho, como o Henry Kissinger. Né? Pessoas importantíssimas, pessoas assim, do cenário internacional importantíssimas. Né? O chefe do departamento de ciência de Stanford larga a faculdade para fazer parte da equipe dela. Uma garota, né? Quando tudo estoura, ela já está um pouco mais velha, mas mesmo assim muito jovem. Uma coisa que nunca se concretizou. Para quem, Parece só aquele, para contextualizar, Lu, parece aquele rapaz que enganou a Mauri Júnior, lembra desse? Que é um picareta famoso aqui brasileiro, que disse que era filho do dono da Gol, e aí o Amaury Júnior entrevista o cara, lembra dessa? Ele não era sério, empreendedor, né? não, Não era cara, não dessa lembro. leva. Eu lembro a grávida de Taubaté, essa da Nossa, época da grávida de Taubaté. nossa, essa aí é a pós-verdade extreme, né? É, essa Versão é demais, extreme. né? É demais, tem que virar meme. O Brasil tem essa piada pronta. E aí tem essa coisa por exemplo, no documentário a gente vê como a figura de pessoas que realmente tiveram ideias disruptivas, ideias que transformaram o mundo, como Steve Jobs, eles são utilizados, né? Eles viram esse panteão de deuses e a pessoa se associa aquilo, por exemplo, fala até do modo dela se vestir, né? Que ela só se vestia de preto, gola alta preta, tal, não sei o quê. E aí ela usava o mesmo discurso do Steve Jobs sobre roupa. Então, até nisso, o discurso, as falas dela. E aí a gente vê, por exemplo, nesse documentário, a gente consegue ver algumas reuniões empresariais. E é impressionante como se joga com a emoção, Bruno. Impressionante. As pessoas vão ao Total. delírio. Tem quando ela consegue uma licença da FDA, né, que regula a questão médica, medicamentosa nos Estados Unidos, da área de saúde, né, dos Estados Unidos, eles entram dançando. Aí todo mundo levanta e é uma euforia, né? E aí eles acreditam estar fazendo parte de algo muito novo, de algo muito inovador, e a saúde nos Estados Unidos vai ser dividida entre antes e depois deles. Para quem não sabe, só para contextualizar, o que ela promete? Ela promete que você, apenas com uma leve picada no dedo, tirando gotinhas de sangue, vai conseguir fazer um exame. Ela estaria supostamente inventando uma máquina super pequena que dá para você levar de um lado para o outro, que vai estar em qualquer farmácia aí na esquina da sua casa, e você vai conseguir fazer um exame de sangue completo, muito mais barato, e ali, porque é uma máquina portátil, parece até uma impressora a máquina, assim, sabe? Sim. Só que essa máquina nunca funcionou. E os médicos falaram, olha, é impossível por conta disso, tem leis que são inquebráveis, não dá para você quebrar. Imutáveis, Leis da né? física, leis da... São imutáveis, exatamente. Olha, não dá, não tem materialidade para isso. E as pessoas acreditam naquilo. Como eu disse, ela conseguiu 900 milhões em investimento. As Nossa, pessoas precisam crer eu acho nisso. que eu vou mudar, Lu, meu dress code aqui para ver se eu consigo um dinheiro emprestado também, porque a camisa social não está Exatamente. funcionando, né? Não está Não, funcionando. não é. Tem que ser mais do que isso, né? E aí ela fala, na verdade, o que ela vende é um sonho.
O que ela conseguiu vender foi um sonho. Então, assim, os estudos estão comprovando o poder e o prazer da confirmação, sabe? E aí você, junto com isso, você tem um movimento de desqualificação das ciências e dos métodos. Ah, fala isso porque está ligado a tal coisa. Ah, fala isso porque é de esquerda. Fala isso porque é comunista. Fala isso. Isso, Então você vai desqualificando, né, a ciência, a academia, os métodos, e você vai dando muito espaço, né, e muito valor aos jovens, aos empreendedores, que é claro, são importantíssimos, são ótimos, são inovadores, trazem esse ar, tem a ousadia de quem é jovem, beleza. Mas, assim, isso precisa ser... Ela dá pernada em gente muito importante. Ela dá pernada... Sabe o que ela fazia? É um negócio assim... Aí você vê. A pessoa... grandes investidores, ela levava lá os grandes investidores, aí coletava o sangue deles, e aí falava assim, não, vamos conhecer mais da empresa. Enquanto a máquina está aqui trabalhando, botava lá dentro da máquina, na frente deles, aí, enquanto a máquina aqui está trabalhando, vamos conhecer mais da empresa. Aí levava por um tour pela empresa. Eles iam lá, pegavam sangue lá de dentro, levavam para o laboratório, usavam as máquinas que são usadas nos grandes laboratórios, fazia, depois ia lá, colocava lá dentro o exame de sangue, ó, tá aqui, o seu exame de sangue. Só que o exame foi feito da forma tradicional, não foi feito pela máquina. Isso é muito surreal, sabe? Então, como é que as pessoas não falam assim, não, eu quero ver aqui o funcionamento da máquina. Eu quero ver a realidade. Eu quero ver, eu quero observar. Não, as pessoas vão, passeiam com ela, quando voltam tem um exame de sangue e as pessoas acreditam que aquele exame saiu daquela máquina. Elas acreditam. Será que a gente está, Lu, será que a gente está no que a gente poderia chamar de uma economia da euforia? A gente poderia dar esse nome para esse momento que a gente está vivendo? Olha, seria interessante, sim. Principalmente se a gente partir aí das redes sociais, né? Eu acho que tem uma euforia muito grande que vai mexer com o mercado não só da utilização dessas redes sociais, que já é ali, né, já gera um mercado por si, mas também do consumo, né? O que gera, né? Então a gente tem os influencers, né? Olha a palavra, influencer, né? A pessoa que te influencia a um modo de vida. O que quer dizer, já que estamos no sistema capitalista, quer dizer a um modo de consumo, né? Um modo de consumo que está muito baseado nesse prazer imediato, nessa euforia, né? Eu gostei dessa distinção que ela fez, né? Dessa euforia imediata, né? Não é à toa que é considerado uma das melhores séries sobre adolescentes feitas nos últimos tempos. O nome da série é Euforia. Sim. Né? É essa coisa imediata e muito intensa, né? Que te leva lá para cima. Só, né? Tem um livro muito interessante chamado Nação Dopamina. E ela vai falar o seguinte, olha só, a gente precisa lembrar que o nosso corpo, ele tende à homeostase, ele tende ao equilíbrio. O que quer dizer que se a gente está lançando muitos daquilo que a gente chama, né, dos hormônios do prazer, aquilo muito rápido, muito intenso o tempo todo, os hormônios do desprazer, né, também são lançados, porque precisa equilibrar isso. E aí chega um momento, né, porque é viciante, vai trabalhar numa região do cérebro que é que é a mesma região e tem impactos parecidos com, por exemplo, da cocaína, né? Que leva aquela euforia, mas depois cai, vai lá para baixo, entendeu? Então, essas redes trabalham muito, muito com isso, né? De jogar lá para cima. O TikTok, a base do TikTok é esse, né? Quando você lê esse livro que eu te falei, né? O TikTok Boom, você vê que a base do TikTok é essa, né? Ela te dá muito prazer porque ele tem uma capacidade que nenhuma outra rede social tem de identificar o que te dá prazer. Em segundos, você parou segundos lá num vídeo sobre gatinhos. Ele já entende esse rapidamente que você é apaixonado por gatinho, que aquilo me pega também. Que você, né? Você gosta daquilo, aquilo te dá
uma boa sensação, pronto, aí vem gatinho o tempo todo você. Aí você quer sair de um lugar que te dá supostamente prazer? Não, você não quer sair desse lugar. Só que o real não vai te dar prazer. Essa é a dificuldade. Você é professor, está na sala de aula, você sabe. Como que você traz essa juventude, essa galera para a tua aula? É muito difícil. Por quê? Eles são mergulhados no tédio. Porque eles estão Sim, acostumados, isso aqui, a um suposto prazer o tempo todo. Só que a vida não é exato. isso. A vida não vai jogar dopamina para você o tempo todo. Né? Você não vai conseguir, 50 minutos de aula, trazer o prazer que o TikTok traz. Só que isso é viciante, né? E isso traz impactos na organização fisiológica e bioquímica no seu corpo. Né? E aí o real fica muito chato. Então você fica nesse lugar da fantasia. Aí que a pós-verdade cola. Porque a confirmação, né, das suas crenças, ela é prazerosa. Né? A gente sabe, a gente vê aí nas eleições, nas notícias que chegam para você. Se você pega um eleitor de centro-esquerda, esquerda, o que vai vir para ele, né, nas redes sociais, e se você pega um eleitor de centro-direita, direita, extrema-direita, você vai ver o que vai chegar para ele. Então, o algoritmo, ele quer que você fique ali. Para você ficar ali, você tem que estar tendo prazer com aquilo. E hoje em dia, a ciência já comprovou que a confirmação traz prazer. Quando aquilo que você crê é confirmado, aquilo gera prazer em você, gera prazer, gera prazer. E você vai ficando ali, porque você precisa cada vez mais daquilo ali. Não, voltando à questão da empresa, né, lá de sangue, tem um cara que tem um dos entrevistados, ele foi funcionário dessa empresa, ele fala um pouco sobre isso. Ele não usa esses termos, mas ele fala sobre isso. Ele está vendo que aquilo está errado. Ele está vendo que aquilo não tem a menor condição de dar certo. Ou seja, o real está mostrando para ele. Mas ele conversava com ela, e ela vinha com aqueles sonhos, com aquelas ideias, com aquela empolgação. Ele queria tanto que aquilo fosse verdade que ele ia continuando na empresa. Toda vez ele falava, cara, isso está errado, isso está ferindo, inclusive, a ética. Né? Porque eles começaram a fazer testes com seres humanos. Então, as pessoas recebiam os testes de sangue, né, os exames de sangue, com dados errados. Ele sabia disso. E ele falava, e eu continuava. Porque eu queria que aquilo fosse verdade. As pessoas querem. Poxa, quem não quer ter ainda mais nos Estados Unidos, plano de saúde, não tem um SUS da vida, tudo é muito caro. E aí, uma coisa muito interessante também que é falada, por um cara da economia, ele é um behaviorista, né, da economia do comportamento, que ele diz o seguinte, olha só, se você joga um monte de dados, um monte de números, aquilo não mobiliza tanta emoção. Né? Seu vídeo falou assim, 1.527 pessoas morreram. Você diz, nossa, daqui a pouco você esquece aquilo. Se eu pego um caso e falo, Antônio, pai de família, né, tem uma filha Maria e Josefina, empregado de tal lugar, você já começa a chorar por Antônio. Né? Então, uma história, ela te emociona muito mais, uma narrativa te emociona muito mais do que os números concretos. Então, a concretude dizia, esta máquina não é possível. Mas a história de você poder fazer exames de sangue, descobrir, né, o que ela prometia, você ia descobrir se você tivesse com um câncer muito rápido e poderia tratar rápido, e as pessoas que você ama, porque ela começa a dizer que ela perdeu um tio, que ela amava muito, com câncer, porque quando descobriu já estava avançado, e se ele tivesse feito exame de sangue, ele poderia estar vivo até hoje. As pessoas choram, as pessoas se emocionam, eu quero essa máquina. Eu vou investir nessa máquina. As pessoas têm direito de saber sobre o seu sangue. E aí ela consegue. E aí ela consegue 900 milhões. Tem que inventar uma história boa, exatamente, pra você conseguir 900 milhões. Né? Ô Lu, eu vou já caminhar a gente para o encerramento. E aí, quais são os caminhos, Lu, para a gente lidar com isso? A gente sabe que hoje os modelos de negócio digitais todos partem desse princípio. Eu preciso agarrar o camarada ali porque eu preciso vender publicidade, na verdade. Né? A grande coisa é assim, quanto mais ele assiste, mais eu consigo ter faturamento publicitário. Porque essas abordagens
da fake news, do exagero, da mentira descarada. Isso chama a atenção do público, gera tráfego ali para eles e é o que eles precisam para vender mais publicidade. Logo, você tem um problema aí que, por mais que algumas dessas empresas já até tenham se posicionado, né? Não, vamos combater as fake news, vamos combater isso, combater aquilo, mas na prática a gente sabe que é meio que um combate ali para inglês ver, porque se eles brecam de tudo, os usuários vão para outra plataforma, eles acabam perdendo esses usuários. Então há uma vontade, mas nem tanta vontade assim, não com tanto ímpeto quanto a gente gostaria. Lu, quais são os caminhos para a gente sobreviver nesse cenário de pós-verdade? Quais são as perspectivas que você vê daqui para frente? Você acha que a gente pode estar caminhando para um amadurecimento e as pessoas estarem um pouco mais espertas ou não? Eu já fiquei sabendo que ainda tem gente em frente aos quartéis, então talvez elas não estejam tão espertas assim. Inclusive, o dito cujo o ex-presidente andou postando esses dias no Twitter como se no governo ainda estivesse, né? O que é uma aberração da aberração da aberração. Nem sei mais em que nível a gente está. Luciana Lamblé, quais são os caminhos aí, se é que existe algum, ou é só mesmo Rivotril e álcool? Não, não, eu sou uma pessoa que tenta organizar o pessimismo, né? Como diria o Walter Benjamin, porque organizar todo esse e transformar isso em ação, em otimismo, né? Porque o pessimismo ele acaba sendo muito conservador, você fica paralisada e eu tendo a não ser uma pessoa conservadora. Eu acho que os desafios são enormes, porque assim, não tem solução simples para problema complexo, isso não existe. Né? Senão a gente cai aí em mais uma fake news, a gente cai em mais uma. Né? Então, o problema é muito complexo. Eu acho que tem várias vertentes aí, tem vários caminhos. Do ponto de vista nosso, né, eu acho que a gente precisa puxar isso para uma responsabilidade cidadã. Eu acho que isso tem que ser debatido de forma muito séria numa educação, né, em todos os sentidos, não só no espaço escolar, porque a gente tende a achar que educação é só dentro da escola, né, só dentro ali daquele espaço escolar, nas quatro paredes, o professor ali. Não, educação como um todo. A gente precisa de uma educação digital, porque é uma coisa ainda muito nova para a gente, e é comum que a gente não saiba lidar com isso. Ninguém nos Verdade. ensinou a lidar com isso. Então, eu acho que uma educação digital ela é importante. E isso a gente precisa de políticas públicas, a gente precisa também de profissionais engajados nessa educação. Eu acho que também os professores dentro das suas áreas, por exemplo, na área de história, tem várias formas de a gente trabalhar com isso. Quando um historiador ele pega uma fonte, a primeira pergunta que ele faz é se aquela fonte é verdadeira. Isso faz parte do trabalho do historiador em si, assim, por definição. Então, a gente pode levar fontes históricas para os alunos. Pô, isso é verdadeiro? Porque como? Como que a gente sabe? Esse questionamento das fontes. Então, eu acho que primeiro a gente precisa chamar essa responsabilidade cidadã. Faz parte da nossa responsabilidade, porque a gente. O complexo aí também tá, no nosso caso, no caso do brasileiro, é que a gente ainda não entendeu o que é cidadania. A gente ainda tem muita dificuldade para entender a própria expressão, gente, exercício da cidadania. A cidadania não está dada, ela é sempre em construção. Ela é um exercício, igual quando você fala assim, exercício de matemática, exercício físico. Você não tem que parar, senão não há atuação daquilo ali. Então, eu acho que essa responsabilidade precisa ser chamada dentro das escolas, dos mais diversos espaços públicos, essas coisas precisam ser debatidas. Uma outra frente, e aí, óbvio, eu não sou jurista, não sou da área, mas tem problemas com discurso punitivista, mas tem hora que não tem como. Eu acho que legislações mais rígidas e as pessoas começando a ser punidas por isso, né? Como no caso que a gente debateu da economia, quando essa pós-verdade se junta, inclusive, à fraude. As pessoas têm que ser punidas e essas empresas acabam caindo, esse castelo de cartas desmorona, porque é isso que a gente debateu. O real está ali. O real não vai deixar de existir porque você não gosta dele. Ele não vai deixar de existir, Verdade. sabe? Porque você queria um. Eu também queria.
uma outra sociedade, uma outra realidade, mas ela não existe, ela está na minha cabeça, né? Mas assim, faz parte né, do bom senso eu separar o que é meu horizonte de perspectiva, o que é meu horizonte de desejo, do que é real, né? E trabalhar nessa realidade. Então, eu acho que a gente precisa ter um olhar para essa legislação. As pessoas precisam pagar por isso, as pessoas precisam responder, ter responsabilidade por isso. E aí, óbvio, é enfrentar também um grande lobby, porque interessa para as pessoas, né? A pós-verdade não é só uma brincadeira, vou lançar aqui que sei lá o que aconteceu. Não, tem um interesse muito grande. Né? E como a Sim. gente falou, quando as pessoas recebem esse prazer de ter confirmado a sua crença, elas se mantêm nas redes sociais. E isso interessa para essas grandes empresas, para esses grandes, né, conglomerados. Então, assim, é complicado, mas vai exigir um pacto social muito grande. Será? Porque ou é isso, ou a gente vai cair num buraco sem fundo. Fala, Bruno, desculpa. Não, eu ia só fazer mais uma pergunta complementar. Será que a gente consegue resgatar a fé na mídia tradicional, nos grandes veículos, nos grandes canais de comunicação? Porque foi assim, né? Eles também nunca foram santos, tem N questões aí, mas né, quando veio a internet, principalmente as redes sociais, houve aquele primeiro momento que assim, nossa, libertação, né? Agora todo mundo fala, todo mundo pode falar o que quiser, não tem, né? Você vai ter acesso a verdades que você não teria antes, porque a mídia manipuladora, né? E aí, ok, aquele primeiro momento de, vamos voltar ao termo, né? Euforia. E aí essa coisa da fake news começou meio como meme ali, né? Ah, que engraçadinho, que coisa curiosa, que coisa pitoresca, né? E virou uma arma poderosíssima e que influencia em tudo na nossa vida, inclusive na economia, na política, em todas as esferas da nossa vida. Agora, será que a gente conseguiria, dado todos os problemas que tivemos nos últimos, sei lá, na última década, talvez, a gente conseguiria resgatar um pouco dessa fé na comunicação tradicional, nas empresas tradicionais de comunicação, e, de certa maneira, elas teriam que fazer parte, uma parte importante desse pacto que você comentou ainda há pouco, não? Esse é um assunto super complexo também, acho que daria um outro Um outro podcast programa. aqui. É, eu acho que tem um pouco do que a gente conversou nos bastidores no outro dia. Né? Eu acho que uma parcela da população, ela de fato vai correr atrás disso, ela vai se saturar desse bombardeio de informações completamente caóticas que aparecem nos nossos feeds, nas nossas redes sociais, e vai recorrer a isso. Na verdade, já está fazendo isso. Né? A gente estava numa conversa aqui de bastidores, pessoal, e aí eu estava falando de uma informação que eu fiquei sabendo numa flip, que depois que o Trump foi eleito, o New York Times teve um boom de assinaturas muito grande. E foram pesquisar sobre isso, né? O que afinal, né? Por que as pessoas saíram correndo para assinar jornal? Mas é isso, né? Uma parcela da população falou assim: não, peraí, eu preciso de uma fonte segura, né? A pós-verdade, ela trabalha em deslegitimar isso, né? E aí todo mundo pode falar, liberdade de expressão, não sei o que, não sei o que lá. A gente vai precisar desconstruir isso. Vai ser um trabalho grande, longo, mas assim, a questão da pós-verdade é que ela não sustenta por muito tempo, porque não tem como sustentar por muito tempo. Ela vai perdendo força. Só que a gente vai ficar o tempo todo sendo pautado pela pós-verdade, tendo que responder a isso. Então, eu acho que tem que caminhar junto a questão educacional com uma questão punitiva, sabe? Precisa ter uma força grande, e aí sim uma pressão muito grande, de que você tenha esforços para descobrir muito rápido de onde está saindo, né? De onde veio, qual é essa fonte e bora lá. Sabe? Vai ter o perfil bloqueado, vai ter que responder judicialmente por isso, vai ter que ser assim. Assim, na minha opinião, eu não vejo outras formas disso, porque aí as pessoas vão pensar duas vezes. Eita, nossa, então desculpa, tem esforços aqui para esse esquema cair, derrubado. Isso precisa ser anunciado, amplamente anunciado, e um grande debate público, porque assim, não vai se sustentar. A gente viu o caos que fica, né? O quão caótico é
o debate público com fake news. E a gente olha o tempo e a energia que a gente gasta. E eu acho que isso é pensado também, sabe? Eu vou lançar porque o Com cara vai ter certeza, tanto trabalho e sim. energia para responder isso aqui, entendeu? Que ele não vai estar construindo outra coisa. Então, também, como que a gente... E eu acho que a gente também tem que aprender a usar as redes sociais. A gente não sabe ainda, sabe? Acho que a gente usa mal. A gente está Concordo. começando a aprender, né? E assim, a verdade é a seguinte: não existe espaço vazio. Se a gente não ocupa, alguém vai ocupar. Ponto. Então a gente precisa voltar também a ocupar determinados espaços não virtuais, sabe? A trazer Sim. também o espaço público também para o real, muitas vezes. Né? Eu acho isso importante. Fui invadido aqui, ó. Cachorro, Arthur, todo mundo chegou ao mesmo tempo. Meu gato tá arranhando a porta aqui loucamente. Não sei se dá para você ouvir. Não dá, não. Ah, que bom. Muito bem, minha querida Luciana Lamblé, muito obrigado por essa participação no nosso episódio de hoje. Lu, para a galera que quer acompanhar teu trabalho, ver teus vídeos, como é que a galera te encontra? Eu que agradeço, Bruno, agradeço demais o convite. Sempre que, né, que puder, que quiser, é só me chamar. Então, eu vou começar novos projetos esse ano, né? Pretendo aí, eu estou com um projeto de abrir um canal no YouTube para aprofundar a discussão, que é essa coisa que a gente está falando. A gente precisa ocupar esses espaços, sabe? Mas, por enquanto, pode seguir no meu Instagram, é Luciana_Lamblé. Só, né, eu vou colocando lá debato alguns assuntos que estão em pauta, eu trago indicações de livros, de filmes, de documentários e pretendo ampliar esses espaços. Então, Luciana_Lamblé no Instagram, você vai me encontrar lá. E seja muito bem-vinda para o debate, sempre aberta aí ao debate. Muito bem. Lu, muito obrigado mais uma vez por essa participação. Obrigado a você também que está nos ouvindo ou está nos assistindo. O Talk to Biz, você já sabe, está disponível nas principais plataformas de podcast da atualidade. Basta você buscar por Talk, o número 2 e Biz, que você vai nos encontrar. E também no nosso canal no YouTube. Esse episódio, por exemplo, que eu estou fazendo um bate-papo aqui com a nossa querida Luciana Lamblé, ele está totalmente disponível na versão em vídeo no nosso canal. É isso, meus amigos. Hoje ficamos por aqui. Nos vemos na semana que vem. Um abraço a todos. Até lá.